queria chamar, então, Nadilson de Quintela, membro da ASA, da articulação do seminário. Paulo Petersen, desculpa, membro da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. O Milton José Fornazieri, que é do setor de produção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E quem vai estar fazendo essa mediação é André Ricardo de Souza, da Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária. A gente vai dar um barulho aqui, mas é só para resolver um probleminha. Gente, um aviso importante do pessoal do credenciamento do Bom Parto, que eles organizaram lá e vão passar uma lista de presença para todos vocês, tá? Então vai passar uma lista aqui nas fileiras para vocês assinarem. Quem ficou com a fichinha para entregar, já entrega não aqui, mas já entrega lá na mesa do credenciamento, tá bom? Mas isso depois no intervalo, tá bom? Muito bom dia a todas e todos. Vamos para a nossa primeira mesa aí de boas práticas, né? Muitos de nós aqui estão já envolvidos em atividades de boas práticas e já há algum tempo, né? Desde os anos 80, 90, estão construindo essas boas práticas. Eu até quando em reunião aqui nossa da ABEF, eu lembrei que a Vera Machado participou ativamente disso. Há exatos 20 anos atrás, começávamos aqui em São Paulo um dos primeiros fóruns de economia solidária, né, em 99, e depois isso se espalhou. A impressão que a gente tem é que agora está começando um novo ciclo, um ciclo mais amplo, né, um movimento que está se formando agora em torno da identidade de Francisco de Assis e do Papa Francisco, com essa proposta da economia de Francisco. Então, é com muita satisfação que eu vou passar aqui, vou pedir para fazer a primeira apresentação o Nadilson, né, de Quintela, da articulação do semiárido. Um tempo aí de 15 minutos, em torno de 15 minutos, mais ou menos. 15 a 20, tá certo? E eu vou ficar aqui ajudando vocês aí com o tempo, tá bom? Obrigado. Bom dia. Bom dia, né? Parece que o café não foi suficiente. Bom, inicialmente a gente quer agradecer em nome da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, a oportunidade de estar aqui bebendo da riqueza desse ambiente, dessas experiências, dessas reflexões, e buscando contribuir com a nossa prática e a nossa construção também nessa perspectiva. Então, as nossas reflexões se centram a partir do semiárido brasileiro e do que ali se constrói e se desenvolve. Nós, enquanto ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, surgimos em 1999, como uma articulação de organizações que queriam buscar a convivência com o semiárido ao invés do combate à seca. Nessas duas expressões, há dois mundos e há duas maneiras bastante diversas e radicais de entender o semiárido e o mundo. Em uma, do combate à seca,
ao mundo da postura centrada no assistencialismo, no desconhecimento ou não reconhecimento do protagonismo da população, no massacre das mulheres, em obras grandiosas, sempre a favor dos ricos, na concentração da terra, da água, das riquezas e das oportunidades. Essa é a política de combate à seca, que levou o semiárido a ter até, nas grandes estiagens, 1 milhão de mortos. E nós buscamos a convivência com o semiárido, que é conviver com o clima, conviver com a população, conviver com o jeito de ser do povo, reconhecer seu protagonismo, reconhecer seu conhecimento, reconhecer seu modo de viver e, a partir daí, viver bem no semiárido. O resultado disso, em 20 anos, né? Claro que isso não foi inventado pela ASA, mas a ASA reforçou e projetou a perspectiva da convivência com o semiárido. O resultado disso é que, nessa enorme estiagem que nós tivemos aí de 8 ou 9 anos, nós não tivemos uma só morte humana. Por quê? Por quê? Porque mudaram as políticas. Criaram-se políticas de convivência. Criaram-se políticas de reconhecimento do protagonismo da população. Eu queria pegar aqui alguns dados físicos, estatísticos, e depois buscar trabalhar alguns elementos dos conteúdos desses dados, que eu acho que tem muito a ver com o debate da economia de Francisco. Alguns dados. Temos no semiárido hoje, a partir dos últimos 20 anos, construídas 1.300.000 cisternas de placa à margem das casas residenciais das pessoas. 1.300.000. Se nós multiplicarmos por uma média de 4 pessoas em cada casa, nós teremos 6.200.000 pessoas com acesso à água potável e de qualidade. E eram pessoas que bebiam lama ou trocavam o seu voto por uma lata de água. Não é? Então, esse é um elemento da convivência. Não é dizer que o semiárido não tem água, é criar modos de armazenar a água democraticamente, a água que existe no semiárido, e não concentradamente. Trabalhamos a perspectiva das sementes crioulas, ou seja, descobrir quais são as sementes usadas pelas comunidades, resgatá-las, trabalhá-las, armazená-las, distribuí-las. Não é? E hoje nós temos uma rede de 1.000 bancos de sementes em funcionamento, com mais de 1.000 pessoas que se chamam os guardiões ou guardiãs das sementes. Pessoas que tomam a si não deixar que aquela semente desapareça. Ao contrário, plantar, cuidar, regar, querer bem, distribuir, ampliar. Então, são os guardiões. Você chega no semiárido, a pessoa se apresenta como guardião da semente tal, não é? Ou da semente tal e tal. E são 1.000 bancos funcionando nessa perspectiva. Mais de 200.000 famílias
produzindo a partir da captação de água para produção, água de chuva, produzindo agroecologicamente. Então, no chão que a Rede Globo botava como chão rachado, como chão da inviabilidade, nós temos 200.000 famílias produzindo comida de verdade, comida saudável, e colocando essa comida nas feiras agroecológicas, ou seja, levando para a cidade, fazendo com que outras mil pessoas se alimentem na perspectiva da alimentação saudável e adequada. Na perspectiva do conhecimento, a gente enfatizou a dimensão de que o agricultor produz conhecimento e não apenas recebe conhecimento. Isso aí é um mundo, vira o mundo de cabeça para baixo. Porque se eu apenas recebo, vem os pacotes. Se eu produzo, eu me interrelaciono com outro que produz. Aí o mundo é diferente, não é? Então, nós temos para mais de 3.000 boletins de experiências de agricultores e agricultoras sistematizadas e escritas, histórias contadas por eles e elas. Nós temos a qualificação dos pedreiros, nós temos mais de 7.000 escolas que não funcionavam e funcionam a partir da água que foi trabalhada para essas escolas. Então, é um conjunto de elementos que perfazem, juntamente com a assistência técnica, a economia solidária, o crédito, o PAA, o Programa Nacional de Educação de Alimentação Escolar e outro conjunto de políticas, um conjunto de políticas de convivência com o semiárido. Aí, se a gente se pergunta, e esses números indicam o quê? De conteúdo, de elementos que podem nos ajudar na perspectiva do debate que a gente está fazendo aqui. Claro que eles em si já indicam muita coisa, porque indicam pessoas que saíram da miséria, pessoas que vivem razoavelmente bem numa terra que se dizia que era só morte. Mas tem uma coisa assim, um paradigma que é quebrado é o paradigma da sede que assolava o semiárido. Todo mundo, quando falava de semiárido, repare bem, eu não estou falando Nordeste, eu estou falando semiárido porque tem também em Minas Gerais. Não é? Então, todo mundo que falava do semiárido falava da sede que tornava sua população submissa. Nós hoje, quando falamos do semiárido, falamos do maior programa de democratização de acesso à água para populações esparsas. E falamos da autonomia de sua população e votar em quem quiser, e não em quem me dá água a mais ou a menos. E é por isso que muita gente diz que o semiárido não sabe votar. Sabe, ele é inteligente, ele está votando em quem ajudou ele a galgar essa estrada. E quer continuar a galgar a estrada. Não é burro, é inteligente. Não é? Então, é um paradigma. Ontem se falou aqui que a economia de Francisco e Clara quebrava paradigmas. Não é? Então, é um paradigma que é quebrado. Um outro paradigma que é quebrado é o paradigma da concentração da água. Quando a gente começou o programa de cisternas, as prefeituras não queriam. Por quê? Porque ia quebrar o monopólio da doação de água pelos deputados, senadores, prefeitos e a angariação de votos. Então,
quebrou-se o paradigma da concentração da água. Isso é um dos fortes significados da ação. Eu acho que tem um outro elemento que é assim, mudou-se a narrativa. A narrativa dos meios de comunicação, das igrejas, das escolas, dos livros didáticos, dos jornais, de todo canto, era semiárido, terra de morte e de viabilidade. Hoje é semiárido, terra de vida, terra de cujo pertencimento ou a cujo pertencimento a gente se orgulha. Então é diferente, a gente muda a narrativa. Não é? Até o governo, a gente não sabe até que ponto convencido, até que ponto com medo de tomar uma lapada numa mesa, ele não fala mais combate à seca. Ele fala de convivência. Às vezes fala de convivência com a seca, né? Que é uma derrota. Mas não é conviver com a seca, conviver com o semiárido, que tem o seu povo, seus valores, sua vida, sua festa, sua escola, seu modo de ser. Democratização da comunicação. Os boletins, que a gente chama de candinheiro, os boletins publicam as experiências das comunidades e dos agricultores e agricultoras. E uma vez, num evento, eu perguntei para eles assim, e para que vocês querem tanto boletim? Aí ele disse, para que vocês querem tanto candinheiro? Aí eles me disseram, para alumiar o semiárido. Aí eu disse, sim, mas aí vocês não me disseram muita coisa. O que é alumiar o semiárido? Aí eles me disseram assim, alumiar é dizer ao mundo e ao governo o que deve ser feito e o que não deve ser feito no semiárido. Ou seja, os agricultores tomam a si a perspectiva de produzir conhecimento e de dirigir as políticas. Aí cabe a quem trabalha a perspectiva da formulação da política acolher essa dimensão e essa perspectiva. Mudou-se a perspectiva da prática em relação ao conhecimento. Com o protagonismo dos agricultores e agricultoras, nós temos a dimensão muito enfatizada, e acho que o Paulo vai puxar um pouco isso, né, Paulo? Do agricultor fazendo pesquisa e do agricultor e agricultora produzindo conhecimento e tendo o seu conhecimento publicado. Então, não precisa passar pela academia para poder ter o seu conhecimento publicado. Precisa ser gente, só isso. Esse é o básico, o critério de produzir conhecimento e de ter seu conhecimento reconhecido. Em decorrência disso, tem um elemento metodológico, eu acho que pode casar aqui com a dimensão das escolas, né? Que a metodologia é de intercambiar e não de impor. Todo o processo de aprendizagem ligado às cisternas, ao processo de produção, às sementes, etc., está pautado numa perspectiva de intercâmbio de atividades. É o agricultor que vai visitar o outro, e o outro conta a sua história, e ele conta a história dele. E os dois se ajudam, os dois fazem crescer o conhecimento, e a partir daí se alastram as práticas. Então, e tem o papel do técnico? Tem. Ajudar para que isso aconteça. O técnico não é o dono do mundo, não é ele que é dono das coisas, ele é o ajudante para que esse processo de protagonismo aconteça.
tem a dimensão da vida das mulheres. Antes, o papel da mulher no semiárido era a de carregadeira de água. Não fazia nada mais. Pensem aí, uma mulher que 2, 3 vezes caminhava a distância de 10, 15 quilômetros por vez para buscar uma lata de água para abastecer a casa. E pensem agora, essa mulher que tem a água na margem de sua casa. Então, é uma diferença monstruosa, radical. E pensem, essas mulheres agora se dedicando à auto-organização, se dedicando a se descobrirem como mulheres, se dedicando a curtir sua atividade, seu mundo, estudar e se projetar na vida. Então, é uma revolução assim, anônima, que a gente muitas vezes não consegue expressar, mas que é imensa. E são essas mesmas mulheres que são as gestoras dos quintais. Os quintais são os espaços de produção agroecológica e de criatório de animais ligados à cisterna de produção. São elas as artífices desses processos. Então, elas assumem uma dimensão extraordinariamente diferente daquela que era dada para elas anteriormente. Eu queria pontuar duas coisinhas ainda, ou 3. Uma outra é a utilização ética, transparente e absolutamente correta dos recursos públicos. Essa experiência nossa gerenciou em 20 anos 2,2 bilhões de reais. 2,2 bilhões de reais. 90% de recursos públicos. Não temos uma prestação de contas atrasada, não temos nenhum questionamento dos órgãos públicos de controle que nos acompanham minuciosamente e com rigorosidade extra, né? E temos todas as metas contratadas atingidas ou até atingidas a mais. Não é? Todas as contas, com contabilidade, com consultoria, com isso, com aquilo. Então, está aí um outro elemento que uma parceria poder público e sociedade civil pode render muito e muito e muito na perspectiva de uma economia que não massacre e que use bem os recursos. Convivência com outros semiáridos. Nós estamos agora trabalhando na perspectiva do intercâmbio com a África e com o corredor seco da América Latina. Nós estamos trabalhando cisternas, quintais, perspectivas da agricultura familiar, e a metodologia é sempre: vem de lá um grupo de agricultores e vai daqui um outro grupo de agricultores. Eles descobrem, discutem, veem o que é que eles precisam. E isso que eles precisam, a gente pode ajudar a viabilizar. E finalmente, esse elemento a interferência em políticas públicas. Nós estivemos presentes na maioria dos conselhos, a gente estava lá. Para quê?
para apontar as políticas de convivência com o semiárido. Então, se tivesse uma conferência de saúde, a gente estava lá. Se tivesse uma de segurança alimentar, a gente estava lá também. Se tivesse uma da criança e adolescente, a gente encaixava nossa proposta por lá. E isso foi uma estrada para ocupar o espaço. E, nesse processo, não fomos, em nenhum momento, correr de transmissão de nenhum governo. Concordamos em muitas coisas, discordamos em muitas outras. Fomos à praça pública quando necessária, inclusive no governo Lula e no governo Dilma. Não é? Fomos à praça pública. Fechamos a ponte Juazeiro-Petrolina para dizer qual era nossa perspectiva e nossa concepção e nossa luta de convivência com o semiárido. Esse projeto hoje está ameaçado e quem está aqui sabe por quê. Obrigado. Vale dizer que Arildo Lopes não pôde estar aqui, nos informou, teve um problema de transporte de última hora, representando a Unicopas, que é uma... Vamos passar a palavra agora para uma outra articulação, que é também uma articulação pela vida, tal como a ASA, que é a Articulação Nacional pela Agroecologia, com a palavra do Paulo Peterson. Obrigado. Bom dia, companheiras, companheiros. Vou falar de pé, que acho que fica mais fácil. Vou te pedir ajuda, Eduardo, para ir passando aí. Bom, primeiro queria também agradecer, em nome da Articulação Nacional de Agroecologia, e parabenizar muito a iniciativa. E tudo que nós escutamos aqui ontem foi muito inspirador, exatamente no sentido de que nós temos que ter uma crítica muito elaborada ao sistema que nos controla, que nos domina, mas nós não podemos nos deter na denúncia. Nós temos que ter muito claro que ou nós temos capacidade de anunciar, de propor caminhos, ou nós vamos ficar travados na denúncia. E eu acho que essa foi a grande mensagem de ontem, e o dia de hoje está dedicado exatamente a caminhos vividos, não caminhos teóricos. Nós não vamos sair com uma outra economia ou com outro projeto de revolução escrito no papel. Até porque, como o Neidson acabou de mostrar aqui, esse processo de revolução ele vem sendo construído de outra forma, né, de formas diferenciadas, muitas vezes invisíveis. Então, um pouco que a gente vem falar aqui da agroecologia, essa ideia de que a agroecologia, o debate entre a agroecologia e a economia. Eduardo, então vou começar. Começo aqui, semana retrasada, nós tivemos o nosso 11º Congresso Brasileiro de Agroecologia, e teve o tema de democratização dos sistemas alimentares. Ano passado, nós tivemos o 5º Encontro Nacional de Agroecologia, o tema Agroecologia e Democracia unindo campo e cidade. Vincular agroecologia e democracia é uma necessidade, nosso entendimento. O Congresso Brasileiro é um congresso acadêmico, científico-acadêmico, mas com outro entendimento de ciência. Entendimento exatamente na linha que o Neidson acaba de explicar aqui, que existem várias formas de produzir conhecimento. O tema do congresso era ecologia de saberes, que é necessário uma outra perspectiva de produção de conhecimento, onde os conhecimentos populares, os conhecimentos acadêmicos, eles devem se integrar horizontalmente, e as múltiplas disciplinas acadêmicas também precisam ter uma integração. Outro exercício de produção de conhecimento. Então, a ecologia de saberes é uma necessidade para a democracia. Então, falar na perspectiva da educação a partir da ecologia de saberes. E falar em democracia dos sistemas alimentares, que é o assunto da agroecologia, num momento como esse. Exatamente, a agroecologia ela é uma construção que nasce, e é importante a gente lembrar, em plena ditadura militar, a partir das comunidades eclesiais de base.
Então, aqui a gente está falando da economia de Francisco, mas lembrar que lá, no período de exceção democrática, era onde estava o nascedouro da agroecologia em toda a América Latina, exatamente a partir das ideias da teologia da libertação, muitas experiências localizadas discutindo o que se chamava na época de agricultura alternativa. Alternativa ao quê? A um modelo que vinha sendo imposto exatamente naquele momento histórico da chamada Revolução Verde, que foi um modelo autoritário imposto, e foi necessário fechar o regime exatamente para impor o regime da Revolução Verde. Bom, então é importante a gente lembrar disso, da onde nós estamos no 11º Congresso, mas a nossa origem está lá na década de 60, 70, contemporânea exatamente à imposição de uma determinada concepção. Bom, qual é a concepção que se afirmou? É a concepção, e esse aqui é um relatório de um painel internacional que fala exatamente que, a partir da década de 90, com o neoliberalismo, sobretudo no Acordo Internacional da Agricultura, em 1995, há uma grande concentração de poder nos sistemas agroalimentares. Pode passar. Então, hoje, entre a produção e o consumo de alimentos, cada vez mais são um punhado pequeno de corporações que dominam. Então, cada vez mais se produz para entregar para a indústria e cada vez mais os consumidores estão sujeitos a uma padronização alimentar. Ou seja, o poder se deslocou. Próximo. Então, a grande concentração de poder. Por isso é importante falar em democracia, em redemocratização dos sistemas alimentares. Isso também faz parte desse relatório. O relatório foi, inclusive, traduzido e foi publicado num relatório produzido pela Articulação Nacional de Agroecologia, e da ABA também, e da Fiocruz. São vários estudos, relatórios sobre saúde e agroecologia, bem recomendável, e esse, inclusive, está lá. Então, a ideia de que existem círculos viciosos que vão concentrando o poder e que é necessário a gente pensar uma outra perspectiva. Falar em democracia dos sistemas agroalimentares, como o Ladislau já vem falando há muito tempo, falou ontem de novo, quer dizer, não há democracia do ponto de vista social e político se não houver democracia econômica. Então, a partir de agora, começa a fazer um diálogo mais explícito. Qual é a perspectiva do diálogo entre a agroecologia e as economias críticas, a economia que nós estamos discutindo aqui. Então, se a gente for pensar, a grande unidade da agroecologia é o agroecossistema, que o agroecossistema é um espaço de conversão de recursos em produtos. Pode passar, por favor? A imagem do agronegócio é essa aí. Os recursos vêm dos mercados e os produtos vão para os mercados. E toda a contabilidade ela é limitada ao que circula nos mercados. Essa é a imagem do agronegócio, é o PIB, valor bruto da produção. Essa é uma síntese do que é como se concebe a imagem do agronegócio. Mas, na prática, a agricultura ela se comporta muito mais dessa forma. A agricultura é uma troca com a natureza. Sempre foi, historicamente, 10 mil anos de troca com a natureza. É uma troca dentro da comunidade. Você tem uma série de circuitos não mercantilizados que são invisibilizados na nossa economia neoclássica. E a gente precisa dar visibilidade a esse tipo de economia. Pode passar, por favor? Então, nós vivemos como uma espécie de um iceberg. A economia convencional ela está só olhando a parte de cima do iceberg. E nós temos a parte de baixo, que é a parte invisibilizada. Essa parte invisibilizada, pode passar, é a parte que exatamente que sustenta a economia, historicamente que sustenta. Então, o mundo ele é sujeito à seca, é sujeito a pestes, é sujeito a uma série de fatores, a guerras. Se você não tem a parte de baixo do iceberg, você fica com um sistema muito pouco. Hoje em dia está em moda falar da resiliência, né? Quer dizer, sistemas mais resilientes. Depende dessa economia invisível, que é a economia totalmente desconsiderada pelo agronegócio. Então, exatamente para dar visibilidade a esse tipo de economia, que é a economia que existe nas práticas sociais, que está lá nas práticas, lá na ASA, em todo o mundo onde você tem agricultura familiar de base camponesa, essa economia ela é fundamental, mas é totalmente invisibilizada. Então, as políticas públicas elas são pensadas só para cima
parte de cima do iceberg. Isso vai fazendo com que a agricultura familiar ela vai fragilizando a sua parte de baixo, que é exatamente aquilo da sustentação. Então, nós desenvolvemos um método que chama Lume, para alumiar, né? Alumiar a parte de baixo, a parte de baixo do iceberg, exatamente. Só que esse método ele recupera e alumia, né, teorias, pode passar, inclusive recuperando um teórico muito importante do campesinato, que é o Chayanov, que ele foi um russo, início do século XIX, no momento onde, em plena Revolução, ele defendendo a tese de que a economia da agricultura camponesa é uma economia que ela consegue se reproduzir mesmo com a lógica própria, não capitalista, apesar de viver numa economia de mercado. Então, e ele pagou muito caro por suas teses, porque mesmo os marxistas ortodoxos, e a gente sabe o que foi feito com o campesinato, né, no socialismo real, não entenderam, porque o campesinato ele é dono do meio de produção, ele é dono do trabalho, né? Então ele ficou no limbo. É uma espécie do pequeno burguês antirrevolucionário. Então essa incompreensão da lógica econômica da agricultura familiar, da agricultura camponesa, a humanidade pagou muito caro. Então, recuperar esses escritos, mas também dialogando com a economia ecológica, com a economia feminista, e entendendo que hoje a gente vai incorporar essas perspectivas críticas que também estão escondidas na ciência econômica, exatamente para a gente ter uma compreensão, né, do como é que funciona a economia camponesa. Então, próximo. Então, o Chayanov dizia, o camponês é um sujeito que cria sua própria existência, ele não é passivo receptor. Ele cria, ele inventa, ele inova. Né? E, embora os estabelecimentos camponeses sejam condicionados, afetados pelo contexto capitalista, eles não são governados pelo capitalismo. Ou seja, é possível, sim, e as práticas elas mostram que existem essas práticas que nós falamos, as experiências, elas têm lógicas e têm economias não capitalistas dentro do capitalismo. Foi exatamente o que o Weiner disse para a gente ontem aqui. Ou a gente consegue interpretar essas práticas e potencializar, ou elas vão ficar eternamente invisibilizadas. Próximo. Então, eu vou pegar dois exemplos, também do semiárido. O primeiro vem do território da Borborema, são contrastes de duas famílias, por favor. Aí posso passar bem rápido. Pode passar. A primeira, Paulo e Josefa receberam suas cisternas e são assentados da reforma agrária, pelo MST. Pode passar. Então, aqui pode passar rápido. Foram acampados em 1988, próximo, ainda no acampamento, já recebendo políticas públicas, foram instalando lá seus bancos de sementes, suas pequenas estruturas, próximo. Você vai vendo que, durante o tempo, vai estruturando, né, uma nova relação com a natureza. Próximo. Próximo. Então, você vai vendo... E aí a gente tem uma linha do tempo. Uma parte do método é exatamente ver a trajetória. E a estratégia que tem por trás da trajetória. Próximo. Então, o que a gente fez foi estudar, num determinado período, quando entraram as cisternas, depois que entrou as cisternas, o que aconteceu com essa economia? Próximo. Então, a gente vê que lá na família tem uma série de novidades, uma série de inovações dessas famílias que cria cisterna, mas já pode fazer um quintal, já pode estar na feira, já fortalece o grupo de mulheres. Então, é uma rede de inovações, criadas localmente a partir de recursos locais. Próximo. Só que essa rede de inovações tem muito a ver com a rede de inovações também no território. Tem banco de semente comunitário, tem feira, tem os intercâmbios de agricultores e experimentadores, tem fundos rotativos, tem viveiros, ou seja, é o território voltando a se autorregular e construindo economias no território. Próximo. E tem as políticas públicas, que favoreceram. Então, as políticas elas podem ser orientadas para fortalecer a ação coletiva. Né? Então, você vai construindo a economia solidária, mercados, o PAA, o banco de as sementes do semiárido, PNAE, P1+2, PRONAF, pesquisa. Ou seja, uma série foram coerentemente orientados para reconstruir a economia. Próximo. Outra família. No mesmo território, mesmo tamanho, é muito comparável, só que ela... Próximo. Apagou. Essa outra família, ela
enquanto ele vai... Bom, ela foi beneficiária também, às vezes, das mesmas políticas, mas entrou numa outra trajetória, uma trajetória mais empresarial. Então, pode passar. Com um programa, inclusive, do Brasil Sem Miséria. Pode passar? Não está passando? Bom, censura. Foi falado do Brasil Sem Miséria aqui. Apagou geral? Hã? Bom, então vou improvisar. Vou improvisar. O que mostra essa outra família é que ela entrou e foi fazendo investimentos, mas a lógica não é a lógica econômica camponesa. Ela é a lógica empresarial. É a agricultura familiar, mas com a lógica empresarial. Ela não está vinculada no território, ela está vinculada nas grandes cadeias verticais do agronegócio. Então, o agroecossistema é aquela coisa de entrada de insumos. Insumos, o que é insumo? É ração. Ração de quê? Milho e soja transgênica que vem do cerrado. Né? Muito crédito, porque sem crédito você não viabiliza esse tipo de sistema. Né? Então, é política pública da mesma forma, só que é uma política para introduzir uma outra trajetória, uma trajetória de dependência. Então, a palavra autonomia é uma palavra-chave para entender as economias. Como construir uma economia autônoma, com base de recursos autocontrolados. O que é isso? É um solo fértil, é uma biodiversidade, é a semente própria, são relações sociais, é o chamado capital social, né, que se constrói, é a reciprocidade dentro do território. Isso dá trabalho, isso não nasce, não vem do céu, é construção, e por isso que é importante ver a linha do tempo. Então, quando a gente vê o contraste entre essas famílias, e é uma pena que os gráficos, a gente tem uns gráficos interessantes, que mostram que a economia de uma e de outra, você vê nessa que se especializou, ela tem um valor bruto de produção, que é o indicador utilizado nas estatísticas oficiais, e que faz a categorização do mundo rural em valor bruto de produção. Aqueles que são viáveis, né, os periféricos, né, e os mais ou menos em consolidação. Então, diz assim, os periféricos eles são objeto de políticas sociais. Para esses não tem vez. A gente tem que fortalecer os consolidados e tentar botar alguns em transição para dentro. Então, é aquela lógica empresarial aplicada, destruindo a campesinidade, que é uma grande virtude de uma outra economia, uma economia que é uma economia territorial, focada na natureza, focada nos recursos endógenos, focada na comunidade. Então, a gente tem política, a gente teve, durante anos, política de descampesinização. Boa parte dos recursos públicos para a agricultura familiar foram recursos que foram no sentido de fragilizar aquele tipo de economia que nós estamos discutindo aqui. É preciso que a gente fale isso muito claramente, porque essa crítica ela precisa ser incorporada para a próxima vez a gente não repetir os mesmos erros. Bom, nós depois fizemos uma outra pesquisa com a ASA e com o Instituto Nacional do Semiárido para verificar o impacto do programa de cisterna, o impacto econômico. E, mais uma vez, e foram em vários estados, os gráficos seriam belíssimos, depois eu vou deixar a apresentação para quem quiser, são gráficos que mostram o aumento da renda, quer dizer, que antes das cisternas e depois das cisternas, numa média de 7 anos, no conjunto de, quer dizer, num espaço de 7 anos, e considerando o fato de que nós fizemos a pesquisa em plena seca, depois de 2 anos de seca brutal, as rendas aumentaram, a renda de autoconsumo aumentou, quer dizer, a produção de autoconsumo, e a produção, a circulação em mercados locais, a construção de mercados locais, assim, uma série de efeitos de construção de autonomia. Ou seja, o que significa construir autonomia em relação à lógica do agronegócio? É exatamente você retomar para o território a governança sobre os fluxos econômicos, para finalizar. E aí, eu vou, então, para finalizar, a ideia do conceito de território, como ele é importante para discutir essas economias. Quer dizer, e aí, retomando, inclusive, a ideia
do Milton Santos, quando ele diz que o território pode ser pensado como um conjunto de fixos e fluxos. Como que a gente... E ele fala da horizontalidade dos fluxos, e não da verticalidade das cadeias, né? Quer dizer, quando esse sistema agroalimentar corporativo, ele verticalizou. Quem manda no território não está no território. São grandes forças econômicas que determinam o que se produz, como se produz. São fluxos verticais e são fluxos de poder. Então, horizontalizar significa enraizar a agricultura no território, nos ecossistemas, na comunidade. Isso permite com que você troque com a natureza, que isso é economia, né? A economia ecológica nos ensinou isso, e a troca dentro da comunidade a partir de outros valores. Os mercados locais, todo esse tipo de construção tem ensinado. Então, a gente acaba de finalizar aqui uma sistematização de redes de agroecologia pelo Brasil. Quer dizer, a Ana fez esse trabalho, são projetos financiados pelo programa Ecoforte. Foi a primeira vez que o Estado brasileiro reconheceu que a agroecologia é construída em territórios e em redes. Aqui são 25 redes do Brasil inteiro, de todos os biomas, mostrando os efeitos, né, de uma política de reconhecimento. Então, é esse tipo de perspectiva que a agroecologia tem discutido exatamente. Bom, apareceu o nosso Milton Santos, mas agora já acabou o tempo. Não, mas vamos só mostrar aqui a verticalidade. Pode passar o próximo. Então, você vê o contraste. Como é que o território se organiza de um lado e do outro? Pode passar. Pode passar. Então, são os fixos. Próximo. E olha os fluxos, como é que se organizam. Próximo. Do outro lado, olha a horizontalidade. Não que não existam verticalidades. Também você tem exporta e importa, mas você tem governança. Próximo. Então, esse documento, que ele exatamente... Pode passar? São redes em todo o Brasil, inclusive isso tem um site também, que isso pode ser acessível. Próximo. Então, essa é a lógica de reorganizar os fluxos dentro da agricultura familiar camponesa, né, de você pensar um outro tipo, que é exatamente o que o método nosso procura quantificar esses fluxos. Próximo. E também reconstruir, isso aqui são o que as corporações fazem, elas estrangulam o acesso do alimento. Próximo. Então, a ideia de construir os mercados territoriais. Próximo. Isso significa democratizar. Então, digamos não à economia de exclusão e desigualdade. Obrigado. O que a gente observa é que a economia de Francisco, que prioriza os pobres e tem coerência ecológica, ela já vem sendo feita há anos. E o que nós começamos a fazer aqui é apenas reconhecê-la e aglutiná-la, né? E é, né, com esse espírito então, que a gente vai ouvir agora o Milton Fornazieri, que é do setor de produção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST. Muito bem, então, primeiramente agradecer ao encontro da economia de Francisco e nós poder dialogar um pouco da nossa experiência na construção dentro de novas experiências de vida, nova experiência de relação com a sociedade dentro dos assentamentos Brasil afora. Só esperar lá. Aqui, se plantar o milho acolá, um jeito de produzir para a gente se alimentar. Primeiro, não quero galo. Já levanta da cama e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar a terra, ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra e dela plantar semente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente.
Muito bem, então. Obrigado, Vanderlúcia, para ir quebrando o gelo e a gente poder entrar no clima do evento e também de tudo aquilo, as forças positivas que nos traz nessa relação terra, ser humano e convivência entre ambas as partes. E começando, então, nós começaríamos com um tema assim que poderia dialogar bem daquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente pretende chegar também. Que a reforma agrária, que pouco se fala hoje em dia, ela tem que ser um espaço de desenvolvimento humano, social, econômico e, faltou uma palavrinha abaixo, ambiental, né? Que onde a gente possa dialogar, né? E construir uma construção coletiva, né? De conhecimento, aonde ambas as partes e a natureza, ser humano, ela possa se combinar e construir juntos. Nós do MST, nós temos 35 anos, em 2019, completados, de existência. E nesse período, nós conseguimos que 450 mil famílias conquistaram a terra, o seu pedaço de terra para morar, para viver, através da nossa luta. Em mais ou menos 2.600 assentamentos e 1.200 municípios diferentes, Brasil afora. A maioria desses assentamentos conquistados estão justamente um pouco nas experiências colocadas aqui na região do semiárido, na região onde todo mundo acha que é difícil viver, mas não somente isso, mas em todo o Brasil. E todas elas, essas 450 mil famílias, elas tiveram o mesmo caminho ou a mesma prática para conquistar a terra. E a primeira questão que a gente destaca, que foi a coragem de sair de casa e, junto com um grupo de pessoas sem terra, buscar a terra aonde ela esteja, ou seja, o latifúndio improdutivo. E a partir dessa coragem é que nós, hoje assentados ou membros do MST, fomos construindo um movimento. Por isso, a ocupação da terra ela é fundamental para o desenvolvimento da reforma agrária. Por isso, quando se fala em ocupação, os meios de comunicação, os governos, em si, quase todos eles, e principalmente o latifúndio, ou os donos do capital, têm um pavor muito grande, porque é uma ferramenta infalível de você ir buscar a terra e democratizar o uso dessa terra. Não importa se ela vai ter um documento final, se vai ter um papel, né? Mas o importante é você ter a posse, estar em cima, né? E não dividi-la, mas trabalhar de forma conjunta, cooperada. E nós achamos que dentro disso a cooperação agrícola é a melhor forma de a gente poder sobreviver e conviver em cima de um assentamento. E nós achamos que a conquista da terra, em todas elas, é um processo coletivo, né? Se nós tirássemos essa palavra coletivo, eu creio que o movimento não teria sobrevivido ou completado 35 anos. Porque o coletivo educa. O coletivo significa dar as mãos. Um segundo elemento que é importante, que nós não trabalhamos com o indivíduo somente. A gente trabalha com uma unidade familiar. A família. Se nós formos para o assentamento, quantas pessoas estão aqui? Não. Nós sabemos que temos tantas famílias. E a família é composta por essas particularidades. Tem crianças, tem jovens, tem mulheres, tem homens, e quem sabe hoje nós podemos botar mais os pontinhos para frente, né? Porque tem pessoas adultas, pessoas com muita experiência adquiridas, que estão vivendo e
querem continuar vivendo dentro dos assentamentos. E para nós, a vivência no acampamento é extremamente educativa. O acampamento, e podemos dizer assim, que a lona preta educa. A lona preta ajuda a calejar a família sem terra para o período que vem seguindo. É lá embaixo da lona preta que a gente aprende e planeja o assentamento que quer construir. É lá embaixo da lona preta que a gente educa os nossos filhos. Essa foto aqui foi tirada aqui em São Paulo, no interior, acho que há mais de uns 25, quase 30 anos, aonde a gente ocupou o asfalto para fazer a escola. E aí chega o dia importante da construção do assentamento. Então, o assentamento, para nós, ele tem várias dimensões. E ruim é quando a gente pensa que o assentamento é só para produzir comida. Ele é mais do que isso. Ele deve ser, então, para cada família assentada, para cada família que pertence ao MST, ele tem que ser o melhor lugar do mundo para se viver. E ele tem que ser um processo em construção. A gente diz que tem que ser o melhor lugar do mundo para se viver, porque se a gente não interioriza essa imagem, a gente sempre vai olhar a fazenda no lado, a experiência, ou o que o agronegócio está construindo, como sendo o melhor lugar. Ou, quem sabe, até que a cidade seja o melhor lugar do que o assentamento. Por isso, a gente bate em cima dessa tecla, que o assentamento tem que ser um lugar do bem viver. E dentro disso, a gente tem que destacar que ela tem que ter uma escola. E a gente luta para que cada escola tenha que estar aberta e com aluno estudando. E antes do que isso, além da ciranda infantil, que, para quem não conhece esse linguajar, mas é as creches, E nós chamamos que creche é um nome meio coisa, por isso a gente trabalha como ciranda infantil, aonde as crianças, desde pequenininha, até para liberar o trabalho das mães, e dos pais também, a gente procura trabalhar nessa questão de que as crianças aprendendo desde pequenininha a conviver dentro dos acampamentos, assentamento. E como estou falando de assentamento agora. Um segundo elemento é a questão da moradia digna. Você não constrói um bem viver se você não tem uma casa. Mesmo que seja humilde ou simples, ela tem que ser uma casa digna. E por isso que a gente lutou bastante tempo, pena que agora que as políticas públicas para o campo estão se definindo, as moradias dignas dentro dos programas governamentais que se teve. A mesma coisa a questão do acesso, ou a facilidade de acesso, acabou o tempo onde a gente não pode chegar em lugar nenhum, e o assentamento não pode ser esse local. Acesso à comunicação e à informação, sem um assentamento que está isolado das informações ou da comunicação, não pode ser um lugar de se viver. Por isso, então, nós temos que trabalhar nesse sentido. Bem como um lugar onde a gente possa desfrutar de espaço de lazer, esporte, cultura. E aqui nós podemos botar também outra palavra importante, também a questão da religião, onde a gente possa celebrar junto os momentos importantes nesse sentido. Portanto, a gente tenta trabalhar muito essa questão, que cada assentamento tem que ter o dia que comemora o dia da conquista da terra e o dia do seu padroeiro. E isso é importante trabalhar. E, por último, o assentamento tem que ter postos de trabalho para toda a família. Aqui umas fotos que tentam trabalhar um pouco essas experiências, Crianças estudando livremente. E o menininho também meio contente. Assentamento para nós tem que ser um lugar de produção de alimentos sadios, limpos de veneno.
e é dialogando com os dois companheiros que falaram antes, né? Essa onda da agroecologia tem que perpassar por dentro não somente dos assentamentos, mas como da agricultura familiar como um todo, né? E assentamento tem que ser um lugar aonde também a gente possa agregar valor, não para vender um produto mais caro, mas realmente poder ter esse processo aonde a gente valoriza o produto limpo, saudável, sem veneno lá no assentamento. A questão, e que é a questão das agroindústrias. Fazer um processo contrário daquilo que a gente vem fazendo, o que o capital nos ensina, que é aglutinar as grandes agroindústrias, e nós não. As agroindústrias têm que estar aonde existe a produção de alimentos. E por isso que a gente se organiza em associações e cooperativas. Dentro dos nossos assentamentos existem mais de 2.000 associações e mais de 160 cooperativas que procuram facilitar a organização dos assentados Brasil afora. Então, nós precisamos não só vivenciar o cooperativismo, mas vivenciar principalmente a cooperação agrícola, que é o processo aonde os pequenos se encontram para poder avançar no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento econômico. Reforma agrária tem que ser também um espaço de relação com a sociedade e também de acesso ao mercado, né? E principalmente numa situação que se encontra hoje, sempre você precisa produzir o necessário e também produzir para que as pessoas que apoiam a reforma agrária precisam das respostas para a sociedade, que a sociedade precisa dessas respostas. É necessário se relacionar com a sociedade, principalmente local. Portanto, o assentamento não pode ser uma ilha isolada, onde se vive entre eles mesmos. Ele precisa se dialogar com a sociedade, para que outras comunidades ou outros grupos possam se sentir que tivesse a contribuição dessas famílias ou desse assentamento. E ela tem que ser uma referência organizativa para os demais trabalhadores. Então, aqui chamar um pouco essa responsabilidade, que o assentamento tem que ter esse espaço de construção, né, da organização da classe trabalhadora no local onde estejam os assentamentos, né? E também contribuir, né, com os mercados, partindo do local, regional ou nacional. E, é claro, sempre procurando o de menor deslocamento, né, os circuitos curtos, né? Nós não precisamos pegar comida, levar de um canto para outro, como o mercado exige hoje, o mercado capitalista. Por isso, então, os pontos de feiras, as feiras regionais, elas são destaque para nós nesse sentido, né? Então, dialogar diretamente com o público consumidor, aquele público que nos apoia num dia de uma ocupação, a partir do dia de uma mobilização, ele quer essa relação. E também a questão da relação com a sociedade, né, e o acesso ao mercado também nos leva de que nós temos que buscar o acesso ao mercado institucional, né? Creio que a conquista do PA, do PENAI e do PA Compra Institucional foram uma conquista de toda a classe trabalhadora pobre, da agricultura familiar, né? E todos os benefícios que isso trouxe durante um caminho bastante grande, né? E pena que hoje estão bastante correndo o risco que pode acabar, como o PA já está praticamente extinto, né? Mas nós temos que garantir que ele esteja de pé. O PENAI corre risco também, mas quem tem que garantir que ele esteja de pé é nós que somos beneficiários dessa política. O PA é compra de programa de aquisição de alimentos, PENAI é programa basicamente de
de alimentação escolar, e o PA, então, é compra institucional principalmente para exércitos, forças armadas, hospitais, universidades, né? Então, que são 3 políticas construídas aí a partir de 2004, né? E que agora corre risco de ser acabado. Então, a cada escola ou a cada município tem que ter um espaço aonde se encontram os alimentos produzidos dentro dos assentamentos de reforma agrária. E essa é uma tentativa que nós estamos fazendo, né? E garantir que nos 1.200 municípios esteja lá os produtos produzidos nos assentamentos. E os de fora, nesse sentido aí. E nos orgulha muito, né, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, que apesar do governo que esteja, né, a gente possa encontrar produtos produzidos dentro dos assentamentos. E assentamento tem que ser um local de convivência com a natureza. E dentro disso, então, nós achamos que, primeiro, uma convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza, e a sua, nesse sentido, né, onde não um só tirar e outro ficar sem nada, né? O local de preservação e a recuperação ambiental. Se hoje nós destruímos parte da natureza ou alguém destruiu, nós temos que ter a obrigação dessa recuperação. O assentamento tem que ser um território livre de transgênicos e veneno. Hoje, se você for, vai encontrar algum assentamento que produz transgênico. Mas nós queremos tirar essa marca ruim que a agricultura familiar, com o passar do tempo, foi levada a entrar nesse caminho. É um processo árduo e demorado, né? E também o assentamento tem que ser um plantio permanente de árvores e a recuperação de áreas degradadas. E que esse exemplo possa contaminar, né, ou contagiar todos os pequenos agricultores, os trabalhadores, nesse processo de recuperação ambiental. A última, por favor. E nesse assentamento que está aqui, nós podemos colocar aqui tudo isso que eu falei, né? Um dia, as famílias assentadas aqui tiveram a coragem de sair de casa e procuraram um pedaço de terra e construir através de uma ocupação de terra. Passaram 4 anos e meio acampadas, né, sendo deslocadas de um lado para o outro dentro de um estado, e foram assentados aí. Esse período de 4 anos e meio, construíram num processo de construção de que era necessário trabalhar em forma de cooperativa, mas não só de cooperativa, mas de uma cooperativa onde tudo é coletivo. Nesse assentamento se pratica a agroecologia. Nesse assentamento, nenhum jovem precisou sair do assentamento para buscar trabalho fora, porque você produz e você também tem, além da produção, você tem a agregação de valor, o pós-trabalho através das agroindústrias, né? E esse assentamento aqui também dialoga com a sociedade através das vendas nas feiras, as vendas nos programas institucionais, né? E aí, nesse assentamento, como em muitos outros, a gente procura vivenciar ou construir, né, uma mudança da sociedade que a gente espera, né? E aonde que a solidariedade, aonde a convivência entre as pessoas, ela se dá num outro patamar, né? E principalmente nessa relação entre o homem, meio ambiente, o ambiente, né, ou a natureza, tentando assim a gente poder permanecer nessa área por muitas e muitas gerações futuras, né? Então era um pouco essa a mensagem que a gente queria deixar aqui, que ia dizer que os assentamentos de reforma agrária, o pensamento um pouco do MST é levar do que os assentamentos podem ser, sim, um processo aonde a gente possa construir uma nova economia, né?
uma economia baseada, sim, nas experiências de Francisco. Além dos empreendimentos coletivos rurais, vale lembrar, né, os urbanos, as fábricas recuperadas, as cooperativas que compõem o universo da Unicopas e da economia solidária. E, com isso, agradecendo aí a colaboração dos companheiros do MST, da ANA, da ASA, nós encerramos essa primeira mesa de boas práticas, não há tempo para perguntas e respostas, e vamos passar para a segunda, né, que vai ser coordenada pela Vera Machado, que é responsável pela Feira de Economia Solidária aqui do nosso encontro. Obrigado.